Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Casanova e a gente vai dar início a uma aulinha aí sobre números e operações, tá? Como que funcionam, né, os sistemas numéricos básicos, tá? Uma aulinha bem tranquila que vai começar justamente nessa parte numérica, né, de organização dos algarismos, o que é um algarismo e terminar nas operações, tá bom? Nós, para adiantarmos aí a conversa, temos um livro publicado na Amazon, então vai ser muito interessante se você puder adquirir esse livro, porque essas aulas vão ser baseadas no livro, né, que a gente escreveu para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Vale lembrar também que o nosso intuito aqui, já que essa é a primeira aula do assunto, é formar um curso básico de matemática, tá? E crescer até cursos avançados, envolvendo aí a matemática do nível superior, certo? Então, para você que tem interesse apenas no nível fundamental, pode ser que esse curso seja formal demais para você. Se você é apenas aluno do ensino médio e estava procurando um curso de matemática que vai te ajudar na prova, pode ser que esse curso seja formal demais para você. O público-alvo não exclui nenhum desses alunos, né? Mas é mais interessante que você tenha uma querência, né? Um desejo de aprender formalmente matemática, tá? Então, a gente vai começar do básico e evoluindo nessa playlist ao longo das aulas, tá bom? Então, a primeira aulinha aqui sobre matemática básica vai ser sobre números e operações, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa telinha. Espero que esteja acompanhando aí bem. Primeiro, a gente vai ter que definir o que é um número, tá? Um número, a grosso modo, né, é um representante de uma quantidade, tá bom? Então, ele vai representar uma quantidade, uma grandeza, uma medida, enfim, tá? Então, ele vai quantificar certos valores, né? Quantificar certas qualidades que a natureza nos apresenta. Então, isso aqui bem a grosso modo, tá? Agora, a representação de um número varia de acordo com vários sistemas, né? Nós temos aqui, para começar, né, o sistema romano. Sistema numérico romano, tá? O que que é esse sistema romano, sistema numérico romano? Bom, esse sistema romano, ele simboliza os números com alguns algarismos, tá? Padrões. Professor, o que que é um algarismo? Então, antes da gente falar de número propriamente dito, a gente vai ter que falar de algarismo, tá? Um algarismo é como se fosse um tijolinho do número, tá bom? É aquilo que vai ser unido a outros algarismos, né, um com o outro, para formar uma casinha chamada número. Eu estou falando bem a grosso modo porque a definição formal é um pouco chata, tá bom? E não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes tão formais assim também, né? Então, o que importa aqui é a gente entender o sistema romano e entender o que que é o algarismo. Então, o algarismo é como se fosse a unidade básica para formar um número, tá? Então, no sistema romano, nós temos alguns algarismos, né? Nós temos esse algarismo, que é um pauzinho, né? Nós temos esse algarismo, nós temos esse algarismo, nós temos esse algarismo, esse, e cada algarismo aí já representa uma quantidade, beleza? Então, esse algarismo aqui, ó, representa a quantidade um, beleza? Esse algarismo aqui, ó, representa a quantidade 5. Este algarismo representa a quantidade 10, e aí vai crescendo, né? 50, 100, 500, e nós temos ainda o m aí para o 1000, beleza?
O que importa para a gente é conhecer esses 3 aqui, que são os mais básicos, tá? E a lógica de formação de números com os algarismos romanos, ok? Então, a lógica de formação de números, beleza? Então, como eu falei, o primeiro algarismo, né, o pauzinho, ele representa o 1. Então, se eu quiser escrever o número 1 em romanos, eu vou simplesmente usar o algarismo, tá? O símbolo que representa esse algarismo. Por quê? Porque automaticamente no sistema romano, cada algarismo tem uma quantidade pré-definida. Beleza? Tranquilo? Beleza, agora eu quero fazer o número 2. Bom, o número 2 são 2 pauzinhos, né? 2 barrinhas verticais representando o número 2. Nós temos aqui também o número 3, que são 3 barrinhas. Se você já está acostumado com o algarismo romano, você vai lembrar lá que você aprendeu que o número 4 seria isso aqui, né? E aí a gente tem uma característica muito importante sobre essa situação aqui do número 4, né? O que é esse algarismo aqui, ó? Esse algarismo representa o 1. Esse V, como eu falei, ele representa o 5, beleza? Como o 1 vem à esquerda do 5, eu tenho que fazer uma subtração de uma unidade. Então, à medida que a gente vai aprendendo a numeração romana, a gente vai aprendendo também um pouco de operação, né? Então, o 1 está à esquerda, tá? O 1 está à esquerda, então ele representa 1 a menos do próximo algarismo, que é o 5, né? Representado pelo V, tá? Então, esse número aqui seria o número 4. Esse número IV seria o número 4, tá? Mas é comum você achar o número 4 com os 4 pauzinhos, tudo bem? É comum, beleza? Alguns relógios antigos, tá? Isso é uma questão histórica, uma questão aí religiosa até, e não vem ao caso a gente entrar nessa curiosidade. Mas é comum você representar o 4 assim também, mesmo que em teoria ele seja o IV, tá? Então tem aí 1, 2, 3 e 4. Tá? O 5, ele já vem associado ao algarismo 5, né? E aí você vai querer criar agora o 6. É a mesma lógica dos pauzinhos, né? Das barrinhas. Enquanto o 1, você tinha que fazer o 2 apenas acrescentando um pauzinho, né? Os símbolos iguais, o 6 vai ser a mesma coisa. Eu vou acrescentar 1 ao 5. Então, veja, quando eu coloco o símbolo da barrinha, do pauzinho lá, à esquerda do V, significa que eu estou retirando do 5. Então, eu tinha 5, tirei 1, fiquei com 4. Quando eu coloco a barrinha à direita do V, então, eu estou acrescentando 1 ao 5, é o 6, né? Então, o 7 eu vou acrescentar 2 ao 5, né? E o 8 eu vou acrescentar 3 ao 5, beleza? E aí agora eu vou fazer o 9. Bom, não é comum, né, a gente colocar 4 pauzinhos depois do 5. Por mais que o 4 seja historicamente representado dessa forma, na teoria ele é assim. Então eu não posso fazer o 5 como sendo, o 9, né, como sendo isso aqui, ó, 5 mais 4. Eu não posso fazer isso, tá? Porque eu estou representando já o 4 com 2 símbolos, então eu poderia ter alguma dificuldade em interpretar este número. Então, o que que a gente faz na hora de representar o 9, né? Em vez de somar 4 ao 5, eu subtraio 1 do 10, né? Então, se a gente lembrar que o símbolo do 10 é esse aqui, o 9 vai ser esse aqui. Então, eu estou tirando 1 do 10. Por quê? Porque eu estou colocando a barrinha à esquerda. E o raciocínio do 11 e do 12, né, vai ser o mesmo, colocar a barrinha à direita e assim também o 13, né? Beleza? E o 14 eu já consigo escrever com o símbolo do 4, né? Então, o 14 seria o 10 mais o 4, tá? Aqui eu não tenho confusão na interpretação,
10 mais 4, beleza? O 15 seria o 10 mais 5, né? Aí o 10 mais o 6 seria o 16, o 10 mais o 7 seria o 17, 10 mais 8 seria o 18, o 10 mais o 9 seria o 19. Então, se eu fosse escrever o 19, seria x e x, né? 19, x e x. O 20 é 2 vezes o 10, então ele volta a essa sequência das barrinhas, né? Então, se eu quiser fazer o 20, eu faria x, x. E o 21? X, x, y. E aí volta toda essa sequência que a gente veio criando até o 19, né? Só que agora eu tenho um acréscimo de 10, formaria o 29, tá? O 30 seria isso aqui, e aí o 40 seria o 50 menos o 10, beleza? E aí a lógica se repete. Então, essa é a lógica de formação dos algarismos romanos. Então, veja que é algo bem limitado, né? Eu não trabalho com números negativos, por exemplo, né? Eu não tenho uma forma prática de escrever números negativos aqui, e não tenho o algarismo zero, né? Que representa o nada, que representa aí a ausência de quantidade. Tá? Então, apesar de ser um sistema aí muito usado aí na antiguidade, né, e muito famoso pelo Império Romano, muitas datas ainda são cravadas em números romanos, os séculos, né, é muito utilizado também em números romanos, alguns relógios têm os algarismos romanos, ele é bem limitado, tá? Então, agora a gente vai passar para aquilo que é nosso, aquilo que a gente realmente usa, tá? Que são os algarismos indo-arábicos que formam o nosso sistema numérico, beleza? Então, quais são os algarismos arábicos, né? Então, vou até escrever aqui, ó, algarismos arábicos. São os símbolos, né, que a gente está acostumado a escrever, né? Inclusive aqui, ó, aqui ele aparece na página, né? Não sei se você consegue ver aí 5/5, que é a numeração da página, né? 5/5 é um exemplo de uso dos algarismos arábicos, né? Então, os algarismos arábicos, vamos até colocar o zero, porque ele surgiu, né, já na nossa vida. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, esses são os símbolos que representam os algarismos arábicos. Tá bom? Beleza? Vejam só, nós temos aqui 10 algarismos. E só o fato... Vou nem escrever assim, né? Vamos escrever diferente, vamos escrever assim em português. 10 algarismos. A gente vai entender por que que eu tirei a representação numérica do 10 e escrevi em português já já, tá? Então, eu tenho 10 algarismos. Então, eu vou dizer que esse sistema tem base decimal, porque eu, com 10 algarismos, formo esse sistema, a grupos de 10, tá bom? Então, a cada grupo de 10, eu vou fechar, vamos dizer assim, uma parte do número, e passou desse grupo de 10, eu abro uma nova caixinha para compor este meu número. A mesma coisa que a gente fez no algarismo romano, né? Então, eu tinha lá uma barrinha, duas barrinhas, três barrinhas. Beleza, eu fechei um grupo, fechei uma caixinha. Eu não posso colocar 4 barrinhas, né? Eu tenho que fazer I, V. Mesmo que historicamente a gente escreva 4, na teoria não é assim, tá? Então, na teoria, eu tenho o I, V. Beleza? Agora eu formo a caixinha do V. A caixinha do V é o IV, o V... Opa, pensei que tivesse desligado aqui. O V, o VI, o V2I e o V3I. Né? Então, fechei essa caixinha do V aqui. Aí eu abro a caixinha do X, né? Que é IX, XI, X2I, né? Aí vai o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até o 39, né? E aí o 40 já é a caixinha do 50, né? Porque é 10 a menos do 50. Então, a cada grupinho, eu vou abrindo caixinhas e fechando esses agrupamentos de algarismos. A mesma coisa é aqui, tá? Então, a cada grupinho de 10, eu fecho uma caixinha, e aí, passou desse grupinho de 10, eu vou ter que abrir uma caixinha nova.
tá bom? Vamos ver como é que funciona isso na prática. A gente vai terminar essa aulinha aqui agora, tá? É o nosso primeiro contato. E aí, na próxima aula, a gente continua ainda falando sobre essa parte de construção dos números, com os tijolinhos chamados algarismos. Beleza? Eu vou deixar aí os links, né, do livro, caso você queira ler e tal, vai ser muito bom para acompanhar aqui o aprendizado, né? E a gente vai fechar com a aplicação da construção desses números com os algarismos arábicos, tá? Então, como é que funciona? Como é que funcionam essas tais caixinhas, né? Essas caixinhas aqui que a gente está falando. Bom, nós temos o nome para essas caixinhas, tá? A primeira caixinha é a caixinha das unidades, que a gente vai simbolizar aqui pelo 1, tá? Essa caixinha ela pode ter 0 unidades ou pode ter 9 unidades, tá? Se ela tiver 10 unidades, ela vai estourar, ela não vai caber, tá? Então, ela pode ter entre 0 e 9 unidades, ela não pode ter mais do que isso, beleza? Então, a caixinha das unidades ela só pode comportar qualquer um desses algarismos aí. E cada vez que um desses algarismos entra na caixinha, ele está dizendo a quantidade de unidades. Então, 0 entrou na caixinha das unidades. Então, estou dizendo que ali tem 0 unidades. O 1 entrou na caixinha das unidades. Então, estou dizendo que o 1 tem, que aquele grupo ali tem uma unidade, né? Sei lá, o 7 entrou na caixinha das unidades, então eu vou ter 7 unidades, certo? Beleza, só que aí temos um problema, porque aí agora a gente quer contar os dedos das mãos e faltou, né? Faltaram as unidades, porque eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, como é que eu vou contar o 10 se ele não cabe aqui? Aí a gente vai ter que criar uma outra caixinha, tá? Lembra que o 10 é o 11º algarismo. Vamos botar assim entre aspas, bastante entre aspas, né? Porque o 0 é o primeiro, e aí eu vou até o 9 com 10 algarismos básicos, né? E aí o número 10, ele não pode ser colocado diretamente na caixinha das unidades. Eu vou ter que abrir outra caixinha, que é a caixinha das dezenas, ó. Por isso que o nome é 10, né? Dezenas, tá? Então, eu vou formar um grupo de 10 unidades para abrir as dezenas, beleza? Da mesma forma, eu posso ter 0, 1, 2, até 9 dezenas, tá bom? Até 9 dezenas. Só que aqui as dezenas, elas não são simplesmente unidades, né? Claro, porque as unidades são as unidades. As dezenas são grupos de 10 unidades. Então, quando eu tenho uma dezena, eu tenho um grupo de 10 unidades, tá? Um grupo de 10 unidades. Quando eu tenho duas dezenas, eu tenho dois grupos de 10 unidades, certo? Quando eu tenho três grupos de 10 unidades, aí eu vou ter três dezenas, até 9 grupos de 10 unidades. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente já dá para brincar com alguns números. Vamos supor que eu tenha um grupo de três dezenas, né? Ou seja, três grupos de 10 unidades, e ainda faltam contar duas unidades. Então, eu tenho o número 3 dezenas e duas unidades. Esse número é o 32. Então, o que significa o número 32, né? Ele tem duas unidades e três grupos de 10 unidades, ou seja, três dezenas. Então, três dezenas e duas unidades, tá? Ah, professor, e se eu tiver 10 dezenas? Não cabe, né? O máximo é do 0 até o 9. Eu não consigo colocar 10 dezenas. Vou ter que abrir outra caixinha. Essa outra caixinha que a gente abre é a centena, tá? Então, são grupos de 10, beleza? Então, quando eu tenho aqui, ó, 0 centenas, beleza, nada, né? Então, você pode ver aí que eu tenho 0 como se fosse vazio, nenhuma centena. Quando eu tenho uma centena significa que eu tenho 10 grupos de dezenas. Então, são 10 grupos de 10, uma centena, tá? Beleza.
Então, se eu tiver exatamente 10 grupos de 10, que é uma centena, e não sobrou nada, contei tudo. Então, não sobrou nem dezena, nem unidade, né? Eu tenho o número 100, ó, uma centena, 0 dezenas, 0 unidades. Então, eu tenho 10 grupos de 10, beleza? 0 dezenas e 0 centenas. Esses 10 grupos de 10 podem ser também contados como um grupo de 10 dezenas. Você pode contar assim também. Um grupo de 10 dezenas é a mesma coisa que 10 grupos de 10. Fica até mais fácil pensar em um grupo de 10 dezenas, né? Um grupo de 10 dezenas. Beleza? Então, eu posso colocar todos os meus algarismos aqui, até formar 9 grupos de dezenas. Beleza? Tranquilo? Passei das centenas, vou para o milhar, né? E aí a mesma coisa, 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares, 9 milhares. Depois eu vou para as dezenas de milhares, centenas de milhares, né? Milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, bilhões. E aí vou crescendo na formação do número, tá? Então, um número como esse aqui, ó, que número é esse, né? 321.457, né? Este número tem 7 unidades, 5 dezenas, 4 centenas, 1 milhar, né? 2 dezenas de milhar e 3 centenas de milhar. Tá? Então, cada vez que eu tenho que abrir uma casinha, significa que a anterior fechou um grupo de 10. Por isso que a gente diz que esse sistema é decimal, porque ele tem 10 algarismos e ele se fecha a cada grupo de 10 para formar outro. Tudo bem? Então, é assim que a gente constrói um número. Tá? E é assim que a gente interpreta um número também. Beleza? Então, eu vou deixar aqui mais um número. Tá? Um número aí até com alguns algarismos repetidos, mas veja que a ordem em que aparecem esses algarismos influencia. O 7 e o 7 apareceram na mesma ordem, na mesma posição, ou seja, na mesma casa das unidades, então eles vão representar a mesma coisa, 7 unidades. A mesma coisa o 5, né? Ele apareceu aqui na mesma posição, ele vai representar a mesma coisa, 5 dezenas. Eu sempre leio da direita para a esquerda, a crescente das unidades até as centenas de milhares e assim por diante, né? Agora, o 4 e o 1, eles apareceram em posições diferentes, então eles significam coisas diferentes, tá? Então, este número 14, por mais que aqui, ó, fosse 32, não pode ser o mesmo número, tá? Esses números aqui, ó, 32, 14 e 57, é diferente desse 14, 32 e 57. Tá? Por quê? Porque a posição dos algarismos importa, já que existe uma sequência da construção do algarismo, desses grupos de 10, que é unidade, dezena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, dezena de milhão, centena de milhão, e vai crescendo. Tudo bem? Então, além de ser um sistema decimal, a posição dos algarismos importa. Tá bom? Beleza? Então, por hoje é só, tá? A gente vai continuar isso na próxima aula, para a gente não cansar muito. Então, é tempo aí de você tomar um cafezinho, né? Se preparar, fazer alguns exercícios, pesquisar alguma coisa na internet, e depois a gente retoma este assunto. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Até a próxima.